Boa noite. Na semana anterior nós consideramos sobre a vida e a crise ambiental. Lá nós falamos sobre a poluição, população, os recursos naturais. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre massa e também sobre energia. Toda massa, para que ela ocorra a transformação, é necessário energia. E a energia também é necessário com que tenha a movimentação da massa. A matéria em si, ela ocupa um local no espaço e a energia ela é transformada. Mas é interessante que os dois também precisam de transformação. Se nós olharmos o exemplo de uma banana, por exemplo, essa banana de alguma forma ela existia, mas em outras formas de matéria. Essa matéria ela foi passando por transformações bioquímicas e surgiu-se a banana. E cada uma tem o seu tempo. A energia ela precisa também de transformações. Se nós pegarmos no caso da gasolina, ela é uma energia boa, uma energia potente, uma energia, vamos dizer assim, de qualidade. Por quê? Ela consegue fazer uma grande movimentação de massa. E quanto melhor for esse produto, mesmo que a sua queima seja rápida, a sua transformação, ela acaba fazendo a movimentação da massa. A energia, embora ela não deixe de existir, mas ela se transforma, é se nós pensarmos em alguns pontos do nosso dia a dia. Lá atrás tem uma planta. Então, no caso, o que é necessário para com que o que for verde sobreviver? É necessário alguma forma de energia. A planta, por exemplo, ela capta a energia solar. Essa energia solar, ela, por meio da fotossíntese, recebe dentro da planta. A planta, por meio de uma outra energia, que é H2O, a água, que é uma parte química, consegue dar vida, fazer todo o seu ciclo de evapotranspiração para surgir a vida e se sustentar. Nesse sentido da planta, ela com a transformação química dela, ela rouba gás carbônico do seu ambiente e dele ela expele o oxigênio para a nossa respiração. E nisso ajuda a transformar o ar, a transformar-se em ar, em que se surgem outras vidas. No caso do nitrogênio, do oxigênio, gás hélio, entre outros gases, para formar a composição completa do ar para a nossa existência humana. Tá certo? Então, ou seja, a transformação da massa e a transformação da energia, elas são necessárias, ou seja, elas nunca deixam de existir. Por isso que é necessário o equilíbrio. Quando se perde o equilíbrio nesse sentido, nós chamamos do quê? De poluição. Porque quando não se consegue a própria terra, o ar ou a água se recuperar, torna-se a poluição. E muitas vezes isso acontece por ações nossas humanas. Um exemplo, o plástico ele é tirado da onde? Da terra, porque tira-se dele o material fóssil. E com outros processos químicos surge o material plástico. Quando a própria natureza demora para reciclar, ele causa poluição. Por isso que é necessário nós mandarmos para o local certo, para o descarte correto, para ter o processamento adequado e ele se transformar em uma outra matéria ou no mesmo tipo de matéria. Quando se surge essa transformação físico ou bioquímica, o que surge? Surge a poluição, conforme mencionado. Um exemplo disso são os lagos. Quando há um desequilíbrio, os lagos eles passam a passar pela eutrofização e nisso surgem as algas. Essas algas elas se sustentam pela energia solar. Da energia solar, como uma planta, ela ganha força e ganha vida e ela forma-se uma barreira para não entrar oxigênio na água e nisso a água fica desoxigenada e ali as vidas se perdem. Nesse sentido, por quê? Nesse sentido, a natureza não conseguiu ter o equilíbrio ou ter a sua própria reciclagem.
Nós iremos falar um pouquinho na próxima semana, ou nessa semana mesmo, um pouquinho sobre termodinâmica. E irei dar continuidade nesse assunto. É um assunto um pouco mais complexo, mas tentando falar sempre de uma forma simples para vocês. Dá uma olhadinha aí, por favor. Se inscreva no canal, compartilhe esses assuntos para os colegas que gostam do meio ambiente, estão estudando técnico em meio ambiente ou técnico de segurança do trabalho ou outra matéria, e vamos batendo um papinho. Dá uma olhadinha lá no Instagram, Meio Ambiente por Inteiro. Eu vou postar alguns assuntos daqui para frente, escrever alguns artigos rápidos para que a gente possa bater um papo legal sobre as questões ambientais e de gestão ambiental e de segurança do trabalho.